Olá a todos, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. Hoje nós iremos falar sobre o sistema de números decimais, suas características e a forma como ele é lido e escrito. Do mais, vamos lá. O sistema de números decimais é um aglomerado de conquistas matemáticas ao longo de vários anos. O homem sempre precisou calcular e sempre precisou usar instrumentos para calcular. Um desses instrumentos, é claro, é o número. Ao longo da existência humana, houveram vários sistemas numéricos. Houve o sistema babilônico, houve o sistema grego, o sistema sumério, que pode ter sido o primeiro. Houve sistemas mais arcaicos, mas posteriormente formulado o sistema decimal. Muitos acreditam que por nós termos 10 dedos, então ser fácil de agrupar coisas em grupos de 10. Os próprios egípcios tinham símbolos de repetindo pauzinhos até 9 e quando ia simbolizar o 10 era um símbolo diferente. Os romanos eles tinham tanto para 5 quanto para 10, mas sempre lá o 10 presente, ó, 5, 10. Então, sempre houve uma caracterização disso com anatomia, os 10 dedos, com o nosso sistema decimal. Então, o sistema decimal, um dos motivos para ele ser usado é esse. E a grande vantagem, a grande novidade do sistema decimal é que ele usa a 9 algarismos. E a grande novidade do sistema decimal é que ele usa 10 algarismos apenas. O 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9. Ah, professor, e o 10? O 10 é o algarismo 1 com o algarismo 0. Forma o 10. Tem o 1 aqui e o 0 ali. Por isso, nós usamos o sistema decimal até hoje, um sistema muito eficiente. Por quê? Conseguimos simbolizar símbolos grandes com números grandes com poucos símbolos. A gente fala 3.590 e usa apenas 4 algarismos, simbolizando o número que, se fossem padrões romanos, usariam bastante, se fossem padrões egípcios, usariam bastante, mas se fossem padrões mais arcaicos, como marcar para cada unidade uma marquinha no osso, seria quase inacabável. Então, nos próprios decimais, nós fazemos algumas apresentações distintas deles, né? Por exemplo, se a gente disser aqui que tem 3 patinetes, nós dizemos que temos 3 unidades de patinete. Se a gente usar um aparelhozinho chamado ábaco, a gente marcaria 3 pontinhos aqui na primeira ordem, que representa as unidades. Se a gente tiver 9 amoras, bota 9 na primeira ordem, mostrando que tem 9 unidades. Mas se a gente tiver 10 escovas de dente, a gente vai colocar 10 nas unidades. Só que nós no sistema decimal só usamos 9 algarismos. Então, a partir do momento que a gente colocar a 10ª pedrinha aqui, em vez de colocar 10 pedrinhas aqui, a gente coloca uma nas dezenas. Apenas uma. A gente também pode fazer essa mesma representação do ábaco com material dourado. Por exemplo, no material dourado, um cubinho representa unidades. Uma barra representa 10 unidades ou uma dezena. Ou seja, ao invés de colocar 10 cubinhos, ou escrever 10 cubinhos, eu escrevo uma barra. Uma placa representa 100 unidades, ou 10 dezenas, ou uma centena. Se você olhar bem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. E como a gente sabe que cada barra tem 10 placas, 10 vezes 10, 100 unidades. E aqui a gente tem o cubo, que vai ter 10 plaquinhas dessas. Se ele tem 10 plaquinhas dessas, ele vai ter 100 dezenas. Se ele tem 100 dezenas, ele vai ter 100 unidades. Ou seja, representa a unidade de milhar. E aí a gente para, porque depois a gente teria que fazer um cubo maior, ou uma figura diferente, mas até aqui a ideia já foi construída. Uma barra maior, não uma barra gigante. Mas se você pegar aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 placas. Então, se você pegar um problema do tipo 5 dezenas e 3 unidades, o famoso 53, 9 dezenas e 8 unidades, o famoso 98, você pode pegar, fazer primeiro 3 unidades com 8 unidades, são 11 unidades. Três com 8, né? 3 mais 8. 3 cubinhos com 8 cubinhos são 11 cubinhos. Só que isso aqui é a mesma coisa que uma barra e um cubinho. Essa uma barra, ela somaria com essas outras 5 barras, com essas outras e com essas outras 9 barras. Então seriam 5 mais 9, 14 barras, mais uma barra que sobrou dali, uma barra, 14 barras mais uma barra, mais um cubinho. 14 barras mais uma barra, 15 barras, mais um cubinho. Só que eu sei que a cada 10 barras eu tenho uma placa. Então eu tenho uma placa, 5 barras e um cubinho. Fazendo o que aqui? Eu estou fazendo um desmembramento. Eu posso dizer que tenho 151, mas eu posso dizer que tenho uma unidade, 5 dezenas e uma centena, que é um cubinho, 5 barras e uma placa. Usando agora a ferramenta Abaco de novo, uma ferramenta mais online, o Abaco Virtual, que eu encontrei na internet, nós podemos visualizar coisas como, se eu disser assim, eu tenho 18 chicletes, 18, 8 unidades, uma dezena. Eu posso dizer que eu tenho 8 unidades e uma dezena de chiclete. E um amigo vai me dar 3 unidades e 3 dezenas de chiclete. 3 unidades eu vou aumentar nas unidades. Só que quando foi para 9, pá, foi para 10, aqui fica 0 e eu acrescento um aqui. E falta uma unidade. Aí coloca mais uma unidade aqui. As 13, 31. Se eu fosse fazer isso aqui no braço, por exemplo, se eu fosse fazer 18, se eu fosse fazer 18 mais 13, 3 mais 8, 11. Vai 1, 1 mais 1, 3, 31. Então 18 mais 13, 31. Se eu... vamos botar um exemplo bem não prático aqui, né? Se um outro amigo meu dissesse assim, vou dar mais 90 chicletes para ele, ou seja, 9 dezenas. Então eu colocaria 9 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observem bem, ó. Quando passou do 9, voltou para o 0 e depois foi de novo para o 2. E aqui a casa da centena apareceu 1. Se acontecesse esse exemplo aí e eu fosse fazer a soma aqui, 31 mais 90, 0 mais 1, 1, 9 mais 3, 12. Então, 121. Apareceu aqui uma centena. As dezenas ficaram só 2, porém não por isso é um número menor. Então, quando eu pego um número aí como 5.478 e faço, por exemplo, a questão lá dos cubinhos, placas, ou simplesmente falar o nome da ordem, posso dizer primeira, segunda, terceira e quarta ordem, eu vou ter aqui que isso é a mesma coisa que 5.000 mais 400 mais 70 mais 8. E por sua vez 5.000 é 5 vezes 1.000, 400 é 4 vezes 100, 70 é 7 vezes 10 e 8 é 8 normal, sem nada. Ou se você quiser ainda assim, 8 vezes 1.
certo? Os 63.042, observe que aqui tem um zero no meio do balaio. Então, eu posso escrever isso como 60.000 mais 3.000 mais, poxa, zero, né? Podia colocar mais zero aqui porque não altera nada, mas tudo bem não colocar. Sempre é bom omitir quando aparece um zero, para deixar as coisas mais enxutas. Mais 40, mais 2. Então, eu poderia escrever isso como 6 vezes 10.000, 3 vezes 1.000. Observe aqui, ó, zero. Por que o zero não aparece? Que seria 0 vezes 100. Mas como eu disse, se não precisa aparecer, se não altera, é melhor não colocar. Mais 4 vezes 10, mais 2 vezes 1. A mesma forma esse 2 vezes 1. É a mesma coisa. Era só para manter um padrão. Mas como ele não altera, a gente não coloca. Então a gente deixa sem esse 2 vezes 1. Ou seja, tem até a quinta ordem nesse caso. Aqui a gente tem até a sexta ordem. E a mesma ideia. Todo número em cada casa. A ordem dos números é importante. Certo? A gente tem ali 700.000, mais 20.000, mais 3.000, mais 100, mais 30, mais 2, com a mesma representação. 7 vezes 100.000, 2 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 1 vezes 100, 3 vezes 10 e o 2 purinho, né? E isso funciona para todos os números. Por exemplo, se você pegar o número 10, que é a base que a gente usa, a gente vai ter então que as unidades são 0, primeira ordem, segunda ordem, 1 nas dezenas, que é a segunda ordem. Primeira ordem, segunda ordem. A gente poderia escrever isso aqui como 1 vezes 10 mais 0. Ou só 1 vezes 10, porque somar com 0 não altera em nada. A ordem, pessoal, importa, mas é de forma grandiosa. Aqui, se você pegar esses dois números aqui, 235 e 2.350, observe aqui que os dois usam praticamente os mesmos algarismos. Só que aqui o zero a gente omite, porque zero à esquerda a gente pode omitir. Não tem tanto valor assim, o zero à esquerda. Mas a direita não, a gente não pode omitir. Mas se levarmos em consideração a quarta ordem, mesmo que não tenha números, é só colocar o zero, porque não vai alterar nada na soma. Já 2.350 usa os mesmos algarismos, se você levar em consideração a quarta ordem nos dois casos, e representa coisas totalmente distintas. Um número é 10 vezes maior que o outro. Então a ordem é de suma importância. Quando a gente vai fazer aqui a leitura e escrita dos números do sistema decimal, a gente primeiro faz uma separação de classes. Tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, sexta classe, onde em todas essas classes a gente tem unidade, dezena e centena. Só que, no caso aqui, é unidade, dezena e centena sem mais nada. Aqui é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui é unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Continuando, se pegasse a quarta classe, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão e assim sucessivamente com quantos lhãos você queira, certo? A questão é, cada classe são 3 ordens. E para ler, a gente vai ler da esquerda para a direita, ou seja, da maior para a menor classe, colocando o nome da classe, bilhão, milhar, exceto a classe das unidades. A gente não coloca nome, não, pelo menos usualmente. Vamos a exemplos. Aqui a gente tem 6 milhões. Fala o nome da classe, ó. A gente não fala 6 unidades de milhões, fala 6 milhões. 0,34, ou seja, 34 mil. Fala classe dos milhares, só que não chama de milhares, 34 milhares, não, 34 mil. 270, não é 270 unidades, não, é 270. Por exemplo, aqui a gente lê 1 bilhão, a quarta ordem, 19 milhões,
316.017, certo? Fazendo assim a leitura adequada. Um fato interessante é que pode-se considerar que as casas que não estão preenchidas, mesmo que mais à frente, sempre são preenchidas por zero. Então, se eu tenho 2030, quando os outros zeros que estão à frente, eles não são lidos. Se eu tenho só zero, todas as casas estão preenchidas com zeros. Então, eu não posso colocar 4 zeros e ler 0.140. Não, zero. Você lê apenas zero. Assim como você lê lá 001 como 1. Não 0.141. Não, é apenas zero. É um número que a gente, quando está à esquerda, é ignorado. Até tem um ditado popular. Ah, plano de tal é um zero à esquerda, ou seja, não serve para nada. O zero à esquerda, ele não faz muita coisa mesmo. Mas enfim, cuidado com 0.040. E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. O bom de aulas online é que elas podem ser revistas quantas vezes for necessário, caso haja dúvida. Qualquer dúvida pode vir tirar comigo também. Façam as atividades e me enviem. E é isso. Até a próxima.